Oi gente, aqui é Paula Pires e nesse vídeo eu vou falar sobre problemas familiares. A minha visão, a base pela qual eu vou fundamentar todo esse vídeo é o meu estudo como alquimista, Então eu trabalho com um tratamento que se chama limpeza de pai e mãe ou limpeza das serpentes, Que é como se fosse uma constelação familiar alquímica. Onde você vai entrar nas sujeiras, nos padrões repetitivos que você tem de pai e mãe, coisas que você está repetindo e que ficam guardadas nos chakras ou traumas que você tenha de pai e mãe, com terapia floral e trabalhar essas questões. Então vou falar um pouco das experiências que eu tenho tido ao longo de 20 anos de terapia alquímica com essas questões de problemas familiares. Muitas vezes nós, como seres humanos, temos influências diversas que são muito marcantes na nossa vida, Muitas pessoas me procuram como astróloga, eu sou astróloga e faço o mapa astral de uma pessoa. E às vezes um problema de uma pessoa não está no mapa, a pessoa vem me procurar pensando já que tem algum problema no mapa e eu falo, olha, sinto, mas esse problema não está no seu mapa. E quando eu converso com a pessoa, eu vejo que esse, por exemplo, um problema de uma mulher que tem medo de se envolver, aí ela teve um trauma que o pai traiu a mãe. Então você observa que isso está na vida dela, no condicionamento familiar, no que aconteceu na vida dela ao longo do período em que ela viveu até ela chegar no meu consultório e não no mapa. Então o mapa dela não tem um posicionamento de medo de entrega, ela não tem, por exemplo, um Marte retrógrado na casa 7, ela não tem uma interceptação entre casa 1 e 7, ela não tem um Júpiter oposição com Vênus, então ela não tem uma coisa bloqueando ela amorosamente no mapa astral, porém ela teve um trauma familiar, alguma questão, ou o pai era muito frio, ou a mãe fez alguma coisa, alguma questão aconteceu que faz com que ela leve problemas familiares para as outras relações dela, Então uma pessoa, por exemplo, que viu a mãe traindo o pai na infância e que descobriu isso, pode ficar uma pessoa que vai querer trair todas as pessoas antes, porque ela já acha que vai ser traída, assim como a mãe também traiu. E aí ela cria um mecanismo de defesa por conta disso, Por conta dela ter esse medo. E tudo isso vai ficando solidificado nos nossos chakras em nível energético. Por isso que, como terapeuta holística, eu trabalho com os florais, específicos para os chakras, para a gente trabalhar com isso não só em nível mental, não só falar, você tem isso por conta disso, mas também trabalhar na energia, porque muitas vezes eu atendo muitas pessoas que já sabem de onde vêm os problemas delas e que elas sabem que isso advém de problemas familiares, porém elas saberem disso não é suficiente para elas resolverem isso e, consequentemente, elas acabam continuando com esse problema. Eu gostaria de propor um exercício agora para que você identifique os problemas familiares, tá? Feche os olhos e pense. Qual foi a situação na minha família, na minha vida familiar, que ocorreu que não era da forma como eu gostaria, ok? Aí você pensa, como seria a forma que eu gostaria? Conseguiu captar? Pensa nessa forma que você gostaria. Você consegue viver isso na sua vida prática? Na sua vida de amor hoje em dia? Ou isso continua sendo um bloqueio? Caso você identifique alguma coisa que você viveu na sua vida familiar ou que você ainda vive na sua vida familiar e que isso está se repetindo na sua vida prática, você pode ter algum problema familiar que está muito entranhado em você. Isso na alquimia a gente chama de tártaro, tá? Muitas vezes uma pessoa chega para mim e ela tá achando que em um atendimento com terapia floral eu vou conseguir resolver todos os problemas dela. E às vezes eu aviso, gente, principalmente quando tem questões com pai e mãe, eu falo, olha, isso aqui tá um tártaro. Ou seja, uma coisa é você escovar o dente quando não tem tártaro, outra coisa é você tá com tártaro, você tem que ir no dentista, porque a coisa já tá mais grudada. É o que acontece quando uma pessoa tem problemas de comportamento ou problemas emocionais advindos de problemas familiares, porque o problema tá lá atrás. Então a gente tem que entrar com a terapia floral alquímica, a gente tem que entrar com limpeza de chakras, limpar um por um para a gente conseguir fazer com que eles voltem a girar, porque muitas vezes estão bloqueados os chakras, eles estão cheios de lixo, eles estão cheios de porcaria, eles estão guardando um monte de reprodução de comportamento, eles estão cheios de questões aí que não vão possibilitar que a pessoa ame verdadeiramente, com que ela se entregue verdadeiramente, com que ela viva a sexualidade dela. Muitas vezes uma pessoa, eu atendo um monte de mulheres que nunca tinham tido orgasmo e que só começaram a ter depois que eu fiz a limpeza dos chakras, que eu fiz a limpeza de pai e mãe. Por quê? Porque tiveram um monte de
de condicionamento, que é, principalmente mulher, né, que tinha que ser pura, que aquilo não podia fazer, que nananã, a mulher cresce com aquela coisa, né, aquele complexo de freira na cabeça dela, que o pai e mãe colocou na cabeça dela, e ela não consegue se soltar. Consequentemente, quando ela vai se soltar, quando, não, chegou a hora de deixar de ser freira, ela não consegue mais, porque aquilo ficou, aquela programação atuando nos chakras, né, no chakra esplênico e no chakra básico principalmente, ou seja, aqueles chakras, eles não estão com a fluidez e com a liberação que eles teriam que ter para a pessoa viver a sexualidade dela de uma forma plena, né? Eu tenho um vídeo, quem quiser é só acessar aqui no setor de cards que eu explico o que são chakras um por um, tá? Então, é importante que nós encontremos dentro da nossa vida se existe algum problema ou mais de um problema familiar trazendo travas na nossa vida atual. E se houver, a gente tem que tentar trabalhar com isso para que isso não fique atrapalhando a nossa vida para sempre, né? Ou seja, não é porque uma coisa aconteceu lá atrás que você vai ficar com a vida inteira bloqueada em alguns aspectos por conta de uma coisa que já se foi. Espero poder ter ajudado vocês com esses vídeos. E quem tiver sugestões de novos vídeos é só escrever aqui no setor de comentários. Serão todos bem-vindos. Namastê!